Fala pessoal, tá começando mais um Só da Pop, trazendo pra vocês a nosso review, nossa crítica do terceiro episódio de Xuxa, o documentário, que segue já disponível na plataforma de streaming da Globoplay. Já assisti e preciso muito comentar com vocês o que foi aí esse terceiro episódio. Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ajude o Só da Pop a atingir a marca dos 4.000 inscritos. Deixe seu like no vídeo, que ele é muito importante para o nosso engajamento, para a gente ter alcance na plataforma do YouTube. Ativa aqui embaixo o botão do sininho para você receber aviso sempre que tiver conteúdo novo. Se inscreve, deixa seu like e vamos lá, né? Vamos começar a falar do que foi esse episódio 3. Lembrando que ainda tem acho que mais 2 episódios do documentário da Xuxa. E nesse episódio 3, a gente vai ter um foco na relação da Xuxa com o nosso querido Ayrton Senna. A gente vai ver o parto, né, da Xuxa, né? O nascimento da Sasha, os relacionamentos, né, que a Xuxa teve, né, depois, né, do Ayrton Senna. No caso, a gente vai ver ali uns trechos de entrevista, né, com o Luciano Zaffir, né, que é o pai da Sasha. A gente vai ver o fim, né, do show da Xuxa. Enfim, esse terceiro episódio ele vai tocar em vários assuntos, embora algum deles eu ache que o documentário não explorou como poderia. Foi uma loucura o que fizeram comigo. O início desse terceiro episódio já é focado na relação da Xuxa com o Ayrton Senna, né? Como que houve a aproximação entre eles, isso já é abordado logo nos primeiros minutos. E a gente vai ver ali algumas pessoas relatando, né, como é que funcionava ali o relacionamento deles. Que muitas vezes, né, era um relacionamento à distância, porque os dois eram pessoas assim com a carreira consolidada e ambos, né, tinham ali uma vida muito atarefada, né, cada um com seus compromissos. Então era natural que às vezes eles só conseguiam se ver uma vez ao mês e aí ficavam se falando por telefone. A gente vai ter algumas passagens muito interessantes onde eles contam, né, do Ayrton Senna convidando a Xuxa, né, para que eles pudessem, né, se encontrar. E ele chamando, né, convidando a Xuxa e oferecendo o avião dele. O cara tinha um avião. E não era um aviãozinho não, era um avião grande mesmo, pra Xuxa, né, poder ir ao encontro dele. É muito interessante isso. Inclusive a gente tem uma passagem desse documentário com uma jornalista que relata, né, que eles testemunharam a chegada, né, do Ayrton Senna em uma dada situação, né, que o Ayrton chegou de helicóptero. E ele estava, né, pilotando o helicóptero, tinha claro também o copiloto, e que ele desceu de corda do helicóptero e veio nadando, assim. Ele desceu de corda, acho que no mar, a Xuxa estava em uma casa de praia, e ele veio nadando, né, e veio ao encontro da Xuxa ali. Pegou o helicóptero dele, pilotou, desceu de corda, veio nadando no mar. Coisa de filme, né? Difícil de acreditar numa coisa dessas, mas a gente tem uma entrevista com, acho que uma jornalista que menciona isso. Então acho que foi um detalhe muito curioso, né? Da relação deles. Realmente parece cena de filme. Até eles mencionam, né, que foi uma situação muito romântica e tal. Então assim, a gente tem cenas, né, do velório, né, de quando, né, o nosso querido Ayrton Senna vem a falecer, né, no acidente que aconteceu. A gente tem algumas entrevistas, né, também, inclusive uma parte com a irmã do Ayrton Senna. Enfim, o início, né, desse episódio dá um foco, né, nessa relação deles. E deixa, né, aquela dúvida do que poderia ter acontecido caso, né, o Ayrton estivesse ainda vivo, porque a relação deles, né, acaba terminando, mas as coisas parece que não ficam muito claras entre os dois, o que nos leva para o próximo tópico assim de destaque do episódio, que é o nascimento da Sasha. E a gente vai ver cenas assim explícitas do nascimento dela, né, do parto, que foi uma coisa assim que eu achei assustadora, emocionante, e fiquei assim abismado como conseguiram botar alguém ali dentro para filmar tudo assim de perto. Parece que tinha alguém com uma câmera imensa ali em cima da Xuxa no meio do parto, e foi um negócio muito, mas muito bizarro, muito invasivo.
E a Xuxa, né, relata, né, que a Marlene, né, tinha dado autorização para que isso fosse feito, né, pelo menos foi o que eu entendi ali na hora, né, do episódio. E foi assim um negócio assustador mesmo. Então a gente vai ver um pouco ali do crescimento da Sasha e de como era a situação dela de, né, crescer num meio em que, assim, você é famosa e nem sabe o porquê. Porque mesmo quando eu achava que tinha coisa perfeita, você tinha alguma coisa a mais para dar. Nesse terceiro episódio a gente vai ter momentos, né, onde a Sasha, né, também é entrevistada, né, e ela tenta ali explicar, né, como ela se sentia quando era muito pequena, né, porque havia, né, uma cobrança, né, do que a Sasha viria a ser, né, quando crescesse, seguiria os passos da mãe. Então ela menciona, né, que sentia muito uma pressão de uma cobrança, ela não compreendia muito bem o sucesso, né, da mãe dela, né, quando muito pequena, né, e a Xuxa tentava, né, explicar do jeito dela o porquê que tantas pessoas gostavam da mãe, né, da Xuxa. Então a gente vai ver um pouco disso nesse terceiro episódio, o que também é bem emocionante e tenso, né, de uma certa forma. Mas a gente também tem outras passagens, assim, que eu acho que, pra mim, me chamou mais a atenção até do que o relacionamento dela com o Ayrton Senna ou o nascimento da filha, que são, pelo menos pra mim, como fã, é algo que sempre me chama a atenção de forma artística, criativa, que são os programas da Xuxa, né? A gente sabe, né, que ela vai pra Globo, ela tem o show da Xuxa, mas esse show da Xuxa chega ao fim e a gente vê um trecho disso nesse terceiro episódio, que é narrado, né, relatado por uma fã da Xuxa que acompanha, né, uma fã de longa data que é entrevistada no documentário e que a gente vê cenas de que de fato ela fez parte, assim, muito de perto da vida da Xuxa, de ir aos programas, a gente vê muitos registros disso, e ela relata que um momento muito marcante para ela, né, como fã, foi o último programa do show da Xuxa, que para muitos era como se fosse o fim de tudo, né, porque não se sabia o que aconteceria com a Xuxa depois do término do programa, se haveria outro ou não. Por sinal, eu acho que o documentário, pelo menos, não sei se vai tocar isso em algum momento, mas eu senti que deixou muito a desejar o fato da gente não entender por que o show da Xuxa acabou, né? Se foi uma queda na audiência, qual foi a justificativa para isso, né? E a gente vê cenas assim da Xuxa, né, chorando e muito emocionada, de todos, assim, a plateia, as paquitas, toda a equipe muito emocionada com o fim do programa. E eu achei que poderiam ter explorado isso, porque afinal de contas, tem gente que talvez saiba, porque acompanhou aquela época, e gente que, como eu, era muito nova e não vai saber, não vai entender, ou para o público que está buscando conhecer a história da Xuxa, teria sido interessante abordar o fim do programa e por que acabou. E a gente não vê isso nesse terceiro episódio. Eu sou de 24 anos que conseguiu o que eu consegui, não dá pra gente realmente achar uma lógica, né? Inclusive, a gente fica também sem entender o surgimento do programa Xuxa Park e o Planeta Xuxa, né? A gente vê cenas de ambos os programas, né, no terceiro episódio, mas a gente não entende muito bem a ordem, né, de como funcionava. Eu, pelo menos, não me lembro. Eu lembro, assim, que eu acompanhei muito o Xuxa Park e o Planeta Xuxa, mais do que o show da Xuxa, se é que eu peguei. Eu não lembro se eu peguei a época do primeiro programa dela na Globo. Mas o Xuxa Park eu lembro e o Planeta Xuxa também. E eu achei que a gente iria ver como é que foi o surgimento desses programas e isso também não é mostrado, o que é uma pena. O que nos leva a outra parte muito importante do terceiro episódio, que pra mim era uma das que eu mais tinha interesse, que é o incêndio no cenário do Xuxa Park. A gente vê cenas que são, assim, assustadoras, do incêndio começando e a gritaria, as crianças correndo e a Xuxa, né, chamando as crianças, mas toda essa parte, né, que fica reservada aos minutos finais do terceiro episódio mostram cenas que a gente já viu na televisão, em entrevistas ou em matérias que buscavam relembrar aquele incidente. A gente não vê nada de realmente novo ou inédito para o documentário. Eu arrisco dizer que talvez o único momento, a única cena que eu não tinha visto é dessa fã que é entrevistada no documentário e que mostra ela
lá no dia do incidente do incêndio, ajudando as vítimas, oferecendo, acho que, comida, leite. Ela nem sabe de onde é que veio aquele leite, mas estava lá. E a gente vê, né, ela tentando ali ajudar de alguma forma. Acho que essa foi a única cena diferente que eu não tinha visto. E talvez alguns takes da Xuxa no hospital, visitando as vítimas. Por sinal, a gente não vê uma entrevista com nenhuma das vítimas do incidente do incêndio. Ou talvez porque o documentário não quis aprofundar isso, ou talvez ninguém tenha tido interesse de participar, né, de uma possível entrevista. Mas teria sido interessante ver, porque a gente vê alguns relatos de pessoas falando que a Xuxa tenta carregar uma criança, né? Ela carrega uma criança que tá queimada, que quando a Xuxa tira, né, do colo, a pele da criança fica. E a gente não sabe quem é essa criança, isso não é mostrado. E não tem, assim, muitos detalhes, né? Essa parte, né, do documentário não se aprofunda muito. E eu achei que a gente poderia, né, ter visto... Tá cachorro latindo? Buffy! Minha cachorra, gente. E eu acho que a gente poderia, né, ter visto, né, um pouco mais disso. Ah, meu Deus. Parou? E eu acho que a gente poderia ter visto um pouco mais disso no documentário. Chega mais no meu, no seu, no nosso show da Xuxa! Concluindo, gente, esse terceiro episódio, ele é bom, mas ele acabou não sendo tão emocionante nem tão tenso quanto foi os dois primeiros, na minha opinião. Eu acho que os dois primeiros episódios foram mais empolgantes. E esse terceiro eu senti que ele deixou a desejar, porque ele toca em vários assuntos, mas parece não se aprofundar em muitos deles. Minha nota para esse terceiro episódio, eu vou dar 3 sodas. Uma nota de 0 a 5, 3. Bom, é um bom episódio, mas que eu acho que deixou a desejar. Ele abre lacunas e não fecha, né? E deixa, assim, coisas que poderiam ter sido exploradas e não foram. Não sei se, quem sabe, para um próximo documentário, uma segunda temporada, porque afinal de contas a trajetória da Xuxa é muito grande e resumir isso em 5 episódios é muito difícil. A gente ficou aí com um gancho para o próximo, que vai ser focado no reencontro da Xuxa com a Marlene Matos. Inclusive o documentário não abordou o rompimento delas duas, né? Não abordou isso muito claramente. Talvez isso fique para esse próximo episódio, da gente ver o momento da briga delas, de como houve a separação, ou se só vai ter mesmo o reencontro, enfim, fica aí a dúvida. Mas é isso, esse foi o nosso review, nossa crítica do terceiro episódio, que eu acho que deixou a desejar, poderia ter sido bem melhor. Mas é isso, gente. Quero saber a sua opinião, o que você achou do terceiro episódio. Comenta aqui embaixo se você gostou ou não gostou, o que você achou que poderia ter mostrado e não mostrou. Comenta que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe o vídeo com os amigos, com quem é fã da Xuxa e com quem não é. E é isso. Até a próxima com mais Só da Pop.